Olá pessoal, aqui é Ieda Martins e esse é o Pedacinho do Brasil. E veja, no programa de hoje, vamos conhecer o talento da Dona Helena, que transforma resíduos sólidos em artesanatos sustentáveis. Tem também empreendedorismo com sabor, molho de pimenta artesanal. Vamos acompanhar a oficina de mídia curta na prática, narrativas audiovisuais, promovida no curso de História da Universidade Federal do Maranhão, Campus Codó. Uma iniciativa que valoriza a comunicação, a cultura e o olhar dos jovens para o audiovisual. E prepare-se para arrepiar com os contos e histórias de assombração presentes na obra do escritor Maurício Pereira. Tudo isso e muito mais hoje no Pedacinho do Brasil. Olá, eu sou a Helena. Seja bem-vinda no Pedacinho do Brasil. Eu sou Maria Helena, trabalho com reutilização há 15 anos, com muito prazer. Hoje eu vou participar no Pedacinho do Brasil. E as primeiras coisas que eu fiz foi a samambaia, eu quis comparar. Eu acho que está bem comparado, né? Achei muito difícil, mas aí eu fui pegando a prática e hoje eu faço com facilidade, de vários tipos e faço com muito prazer. Faço flores, faço jarro, eu faço abacaxi, faço flor de ovo, de casca de ovo, faço flor de papel higiênico, de rolo de papel higiênico, feito com os restantes de comprimido que eu tomo. Eu tiro os restantes de comprimido que eu tomo, as cápsulazinhas. Trabalho com litro de garrafa. Trabalho com folha verde, folha seca. Enfeito a garrafa com arroz. Outra garrafa com arroz, entendeu? Outra garrafa com tinta, com folha, com borboletinha. E aí vai, eu acho tudo interessante. A maioria são garrafa PET, a maioria, outro com tinta, com cola, e aí vai. Esse é meu trabalho, faço com amor, para mim é uma terapia. Agradeço o Pedacinho do Brasil e a Com Brasil TV. Olá, Ítalo, Olá, tudo bem? Tudo bem. Olá, pessoal. Hoje nós estamos aqui no cantinho do Ítalo, ele que é produtor de molho de pimenta artesanal. Quando que surgiu a ideia, Ítalo, de você começar a produzir o molho de pimenta? Então, foi assim, logo depois de terminar, né, o curso, a faculdade, a agronomia, meus amigos tudo procuram sair, né? Procurar emprego fora e tal. E eu queria mais ficar por aqui, né? Aí, só que eu sempre tive aquele espírito assim de empreendedor, de gostar de empreender, de trabalhar para mim mesmo e tal. Já tive experiência de trabalhar para os outros e não gostei, né? Aí eu falei, rapaz, eu tenho que
fazia algo. Quando era mais novo também, eu já vendi din-din, já vendi mousse. Sempre foram empreendimentos que não dava certo, né? Acontece, né? De não dar certo. E aí, encontrei-se na pimenta uma forma de investir nela, né? De trabalhar com ela e algo assim que, graças a Deus, está dando certo, né? A pimenta e o cliente aqui em Codó, o consumidor, gosta bastante desse molho, compra, recebo feedback, né, pelo WhatsApp, o pessoal falando do molho da pimenta e tal, onde que consegue encontrar, onde que compra em outras cidades. E aí foi algo assim que surgiu de investir na pimenta e algo que está dando certo, graças a Deus. Desde quando? Pois é, foi desde 2020. Eu plantei, né, umas pimentas. Primeiramente eu peguei umas pimentas na feira, né? E aí fui fazendo molhos com aquelas pimentas na feira, aquela cultivar diferente. E aí fui buscando informações na internet, verificando outras cultivares de pimenta, outras variedades, umas mais fortes. Fui buscando assim qual era o que o consumidor gostava, se ele gostava de suave, se ele gostava de extra forte. E aí fui vendo isso, buscando as pimentas mais fortes. Porque observei que aqui em Codó, os consumidores gostam daquela pimenta extra forte. Eu fiz uma linha de suave, mas não tinha saída, que nem essa. O pessoal gosta mesmo. Se eles pudessem, eles queriam mais forte que essa ainda, né? O pessoal aqui, eles gostam mesmo forte. E aí fui em busca dessas variedades, né? Que nem a Carolina, a Scorpion, a Butijaloc. E aí fui em busca de sementes também e resolvi cultivar elas aqui, né? Plantar algumas para poder adicionar no molho. Então, aqui você pode encontrar as nossas pimentas nacionais, né? Que é a Malagueta, que é a tradicional. Aí tem a Murici, tem a Murupi, temos a pimenta a de cheiro, né? As pimentas já eram bastante utilizadas para conservar alimentos. E aí, com as tecnologias, com os melhoramentos genéticos, foram realizando cruzamentos com outras cultivares, né? Que foram surgindo essas pimentas mais fortes, né? Que nem a Carolina, a Scorpio, que já são de origens que não são nacionais, mas só que elas já se encontram aqui na nossa região. Né? Essas pimentas que você acabou de citar, você trabalha com elas também na produção? O molho especificamente é só com essas mesmas, com essas pimentas que é classificada como as pimentas nucleares, que é a Scorpion, a Carolina Reaper e a Butijaloc. Eu tenho algumas plantadas nacionais, que é a Malaguetinha, que eu gosto mesmo de consumir ela in natura, né, a Malaguetinha, né, mas no molho mesmo só tem essas mesmas, que é essas Carolina, Scorpion e a Buti. E por que você não produz com a Malagueta? Não tem uma aceitação no mercado? Então, porque assim, como eu falei, que o consumidor ele gosta daquela pimenta extremamente forte, picante. A Carolina Reaper, uma pimenta, um fruto de Carolina, é igual você estar consumindo ali 39 malaguetas. Então, um só fruto equivale a 39 malaguetas. Então, o molho ele fica forte mesmo, do jeito que o consumidor quer, com a Carolina Reaper. Porque assim, se eu fosse colher 1 quilo de pimenta malagueta, daria muito trabalho para colher 1 quilo de pimenta malaguetinha. Já uma Carolina Reaper, um Scorpio, você colhe ali 1 quilo e consegue, né, fazer a quantidade de molho ideal. Com imensa satisfação, ministrei a oficina Narrativas Audiovisuais, curta na prática, parte do curso de extensão com a temática em Direitos Humanos, promovida pelo curso de História da Universidade Federal do Maranhão, Campus Codó. Então, tivemos, né, a oficina sobre mídia, onde os estudantes, as estudantes do curso, né, que no total foram mais de 60 inscritos, né, participantes, e tivemos várias discussões a respeito de como elaborar curtas, né, como produzir sinopse, como produzir a ficha técnica, porque posteriormente eles farão a elaboração de um material audiovisual. Então, a oficina
muito importante, né, para que eles conheçam as metodologias de como elaborar esse material, né, para que eles conheçam vários tipos de ferramentas, né, quais os aplicativos podem ser utilizados, né, como fazer referências de algumas, no caso, para algumas entrevistas, né, então foi de fundamental importância a oficina, né, ministrada pela Ieda, porque exatamente ela explicou toda, inclusive, sobre como fazer a autorização, né, das pessoas que participam, porque isso é fundamental para quem está trabalhando com material audiovisual, né, que depois vai para as redes sociais, né, então como se propaga, né, toda essa informação e imagens da pessoa. Então, um dos temas que foi abordado, que é bastante interessante, também diz respeito com essa questão da autorização, né, a autorização do uso da imagem. Durante toda essa semana, né, do curso de extensão, onde nós tivemos outros convidados, né, palestras, rodas de conversa, mesa redonda, cine debate. Então, foi uma semana muito cheia. E a oficina só veio engrandecer, né, esse momento, e com uma temática tão importante que é de direitos humanos, né, muito rica e um debate muito fervoroso, né, para cá, para o município de Codó. Nós acabamos de ter aqui a oficina Curta na Prática, Narrativas Audiovisuais, ministrada pela querida Ieda Martins, apresentadora do programa Pedacinho do Brasil, lá na Combrasil TV, que eu espero que vocês assistam, que traz muitas produções filmográficas, informações culturais, que acabam contribuindo para que a gente tenha uma visão ampliada do nosso país. A oficina de hoje ela foi muito produtiva, especialmente para os alunos, porque eles aprenderam desde como manusear os equipamentos, conhecer as funções de cada um deles, a importância que isso tem no processo de filmagem, até partes como a edição, preocupação com o áudio, com o contraste das imagens, com tudo que envolve uma produção audiovisual. Então eu creio que o resultado é bastante positivo. Agradecer mais uma vez a professora e a querida Ieda Martins pela sua disponibilidade e esperar que vocês se juntem a essa audiência do programa Pedacinho do Brasil, na Combrasil TV, e que estejam abertos para outros tipos de intervenções e de oficinas. Muito obrigado. Olá, tudo bom? É um prazer estar aqui com vocês, contar um pouco de histórias e causos. Bom, eu sou o Maurício Pereira, eu sou taubatiano, mas a minha família é toda aqui de Redenção da Serra, e eu cresci ouvindo histórias de assombração, e um belo dia eu resolvi registrar essas histórias para o meu filho. Então foi assim que começou essa caminhada pela literatura, pela arte. Aqui tem uma fazenda, que era de um advogado lá de Taubaté, Dr. Lulu. E ele tinha muita terra. E ele ficou sabendo que tinha muito caçador nas terras dele. E daí ele avisou o administrador da fazenda, na época lá, o Augusto Bastião, falou para ele assim: Augusto, eu não quero mais nenhum caçador matando bicho nas minhas terras. Eu quero que você, umas 3 vezes por semana, você faça uma ronda aí no final da tarde para noite, e veja se tiver alguém caçando,
você espanta e lá, manda embora, porque eu não quero ninguém mais matando bicho aqui nas minhas terras. Aí ele falou assim, tá bom, eu vou fazer isso. Aí ele passou umas 2, 3 vezes por semana, ele começou a fazer a ronda noturna. No final da tarde ele fazia uma marmita para ele lá, um virado de feijão com paquera e arroz lá, uns torresmos, fazia a marmita, colocava na bolsa, pegava a espingarda, o facão dele, às vezes um machado e saía andar para as estradas no meio do mato, na divisa da fazenda. E uma certa ocasião tinha dado uma chuva muito grande e ele foi fazer, depois da chuva, no final da tarde, ele foi fazer a ronda dele, né? Chegando no local lá, tinha uma ponte. Só que aí cada chuva deu uma enxurrada muito grande, carregou a ponte. Aí ele foi, cortou as madeiras, começou a arrumar a ponte, para ele poder passar também, né? Arrumou a ponte, só que daí ficou tarde. Ficou mais de 11 horas da noite para ele terminar de fazer o trajeto da ronda dele. E lá na outra frente tinha uma outra ponte. Quando ele chegou nessa outra ponte, disse que tinha um cara sentado na ponte, assim, ó. Um cara com uma capona preta. E o cara tava sentado na ponte, aquele chapéuzão, assim. O cara sentado assim, ó. Bem encolhido, né? E ele passou do lado do cara, falou boa noite. O cara não respondeu nada. Boa noite, o cara não respondeu nada. E ele continuou andando. Mas daí ele pensou assim, esse cara deve ser caçador. Ele tá ali, mas deve ser caçador. Ele não quis falar comigo, porque se ele falar comigo, eu vou conhecer a voz dele. Aí ele voltou. Pessoal, você é caçador, né? Fale comigo. Eu não quero ninguém mais caçando aqui. Aí disse que quando ele falou, é você mesmo. Aí falou a segunda vez, disse que o cara levantou. O cara começou a levantar. Aí o cara começou a levantar, aquele estralo de osso, aquele barulho de osso se mexendo, assim, ranger de ossos. E quando o cara olhou pra ele assim, no lugar do olho tinha 2 buracos pretos, assim. E os dentes tudo engruvinhando, assim, tudo... Aí aqui parecia as costelas secas dele, assim. Aí ele viu que era o corpo seco. Ele falou, não quero conversa com você não. Pegou, largou o facão, começou correndo, foi embora. E daí disse que o cara com o chapéuzão assim, arrumou a capa dele novo, sentou no mesmo lugar. Lá e ficou assim. E ele foi embora. Mas foi o encontro do Augusto Bastião com o corpo seco no meio do mato. Então meu avô Salvador Pereira, que é o que você viu no quadro, você pode mostrar o quadro depois pro pessoal, ele trabalhava com tropa, né? Então ele negociava com mula, cavalo e comprava produtos na cidade de Taubaté e trazia para vender para cá. Em uma certa ocasião ele veio de noite, ficou tarde para ele vir, e ele veio e antigamente tinha aquelas, não existe hoje, se chama de tronqueira, que é aquela cerca, tipo uma porteira feita com arame farpado, com um pedaço de pau. E daí era tarde da noite já, ele para não chegar logo em casa, ele resolveu cortar o caminho pro meio de uma mata. E tinha uma tronqueira na beira da mata. E quando ele apiou para abrir a porteira, a hora que ele foi subir de novo na mula, ele tava na égua, que tava com uma égua e uma mula com a cangalha, né, puxando os produtos. Tinha um vulto acorrentado em cima da égua. Aí ele olhou aquilo, mas não tinha medo, né, pessoal? Não tinha medo de nada. Ele pegou, puxou, fechou a tronqueira de novo e saiu puxando a égua com a mula. Mas daí ele estava andando no meio do mato no escuro, deu um trupicão que quase abriu a botina dele. Daí ele achou meio desaforo ficar puxando o cara lá em cima da égua e ele andando a pé, né? Aí ele enrolou o couro do reio na mão e o pedaço do reio do cabo de madeira ficou na outra parte. Ele foi e falou pro cara, sai daí! E o cara não saiu, sai daí! Não respondeu, não saiu. Aí ele deu um golpe com um chicote, disse que atravessou, cortou o ar. Atravessou o ar, mas sumiu. Aí ele montou na égua e veio pra fazenda. Aí disse que ele chegou na fazenda, soltou a égua, tirou a cangalha da mula, soltou os animais e entrou pra casa. Disse que ele entrou pra casa, minha avó veio com a luz, quando ele viu a luz ele desmaiou. Aí só no outro dia ele contou. E a égua correu a noite inteira e amanheceu morta. Então não foi uma assombração que deu um prejuízo aí pro meu bisavô, mas uma assombração que era recorrente nessa região. Muita gente contava dessa assombração, que montava no cavalo, ou às vezes a pessoa fazia uma garupa, a pessoa estava andando a cavalo à noite e daqui a pouco tinha um peso, uma pessoa sentia um peso, alguém atrás. E era uma assombração recorrente daqui. E o meu avô materno, o avô Benedito Pereira, certa vez ele estava umas 9, 10 horas da noite, o povo na roça dorme cedo, né?
E tava a cachorrada latindo na estrada, na frente da casa, aquela cachorrada latindo, ele não conseguia dormir, minha avó não conseguia dormir. Ele saiu na janela, olhou lá, ele viu aquele bando de cachorro, tinha uns 10, 15 cachorros assim, e um vultão preto bem no meio dos cachorros assim. Diz que o vulto preto catava uns pedaços de pedra e jogava nos cachorros assim, debaixo jogava pau nos cachorros. Cê é diabrada, nunca viu gente. Daí quando ele escutou isso, ele viu, era o lobisomem. Ele viu aquele tamanho de um bezerro assim no meio da cachorrada. Ah, diabrada, nunca viu gente. Aí ele foi e falou assim, pois venha buscar 1 quilo de sal amanhã. E se você oferece alguma coisa pro lobisomem, ele vem, no outro dia ele vem desencantado, né? Ele vem em forma de gente. Ah, mas não deu outra. No outro dia, 3 da tarde, tava um cara na porteira lá. Ele, pois não. Aí o cara todo envergonhado, diz que o cara veio assim com o chapéu na mão assim, todo envergonhado, sem olhar pra ele. Eu vim buscar o que vós me deu ontem à noite. Daí diz que o meu avô deu o sal pra ele e foi embora. E você tem que dar. Se você prometeu alguma coisa pra ele na noite anterior, você tem que dar, porque senão ele começa a assombrar o local. E você também não pode contar quem é, porque daí você descobre. Se você promete pra ele, como ele está em forma de lobisomem, e ele vem desencantado no outro dia, você descobre quem que é a pessoa que é o lobisomem. E você não pode contar também, então ele vem assombrar a casa. Então meu bisavô nunca contou, meu avô nunca contou quem que era, mas tem essa história do quilo de sal. Bom, aqui, nessa região aqui do Redenção da Serra, toda a minha família é dessa região, né? E a casa da minha avó era aqui na frente. Aqui logo após, saindo aquela pousada aqui mais pra frente, aqui nessa estrada aqui, não dá 1 quilômetro, era a casa da minha avó. E tinha uma estrada que passava na frente na época. E o meu pai, certa vez o meu pai, o meu tio Berto e o meu tio Venâncio, eles foram na festa em Redenção e ficaram lá até umas 8, 9 horas, depois vieram embora. E era quinta para sexta. E quinta para sexta tinha uma assombração que gritava pelas estradas, saia berrando pelas estradas. Toda quinta-feira, às 15 para meia-noite, era o galo cantar, o bicho berrava para a estrada. E nessa ocasião, o meu pai com o meu tio meus tios vinham vindo a cavalo, eles encontraram um amigo na estrada e ficaram conversando. E daqui a pouco o meu pai com o meu tio Venâncio cismaram de vir embora, o meu tio Berto ficou para trás batendo papo. E quando eles chegaram na casa da minha avó, já era umas 11 horas. E a minha avó ficou brava com eles porque eles largaram o irmão para trás. Hoje à noite que o bicho, é quinta-feira, é dia que o bicho berra para as estradas, vocês largaram seu irmão para trás e ficaram preocupados. Eu sei que era mais de 11 horas, passou um tempo, quando o bicho berrava um terreno antes da casa da minha avó, não berrava em frente à casa da minha avó e berrava num sítio depois da casa da minha avó. O bicho berrou num sítio antes. Berrou, os cachorros já sumiram pro quintal, entraram embaixo do paiol e não passou 5 minutos, meu tio bateu na porta. Aí enquanto eles conversavam com meu tio, o bicho berrou no terreno vizinho, no terreno da frente, no terreno mais adiante. Naquele dia, o meu tio Berto, ele veio junto com o bicho, não viu o bicho que eu falo assombração. Não viu o bicho, não ouviu nada, mas quem estava na casa ouviu. E toda semana eles ouviam os berros pelas estradas. Era uma assombração que hoje eles chamam de berrador, gritador, bradador. E depois, nas minhas pesquisas de assombração, descobri que o bradador é uma variante do corpo seco, né? Esse berrador, gritador. O corpo seco é a pessoa que é muito má em vida, que bate em pai e mãe, que é muito apegada à matéria. E quando ela morre, por toda a sua ruindade, nem o céu não aceita e o inferno também não aceita. Então a alma dele volta para o corpo dele que está lá no caixão, lá, ele sai da terra, né, e sai vagando pelo cemitério. Quando ele não consegue sair, ele vira o bradador, porque isso é só o espírito dele berrando pelas estradas. Porque, sei lá, se ele está enterrado muito fundo, ou se ele está amarrado, ele não consegue sair, ele vira o bradador. Então essa é uma história da assombração aqui da nossa região. Fora a história do lobisomem, saci, mula sem cabeça. Recentemente tem as histórias eles falam do Zé Menininho, que é um caboclinho d'água que puxa as pessoas, vira canoa. Existem várias outras. Tem a mulher da mata aqui atrás. E para acompanhar mais o nosso programa, é só você seguir no nosso Instagram, @Pedacinho do Brasil. No nosso canal no YouTube é Programa Pedacinho do Brasil. Já se inscreva no nosso canal, ative o sininho para não perder nada. E esse foi o Pedacinho do Brasil de hoje.
Sábado que vem tem mais, aqui na Com Brasil TV, se assim Deus permitir. Tchau, tchau!